Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, enquanto a terceira onda da pandemia se aproxima, o presidente Jair Bolsonaro tenta pela segunda vez derrubar medidas adotadas por governadores para reduzir a circulação de pessoas como forma de combater a pandemia da Covid. Na primeira tentativa, o ministro Marco Aurélio arquivou o pedido de Bolsonaro porque a petição não era assinada pelo advogado-geral da União, e isso custou, inclusive, o cargo do José Levi, que à época era o advogado-geral da União. Agora, Bolsonaro assina o pedido junto com o atual e fidelíssimo AGU André Mendonça. Os pedidos das duas ações são muito parecidos. Apesar de questionarem decretos diferentes e de estados diferentes, os pedidos são quase iguais. Bolsonaro argumenta que a política de restrição imposta por governadores viola os princípios democráticos do Estado de Direito, da legalidade e da proporcionalidade, e ainda que esses decretos afrontam os direitos fundamentais ao trabalho, livre iniciativa e subsistência. Antes de protocolar essa nova ADI, o presidente Bolsonaro chamou o ministro Luiz Fux ao Palácio do Alvorada para uma conversa reservada e pediu a ajuda do Supremo, com aquele discurso de que as medidas restritivas impedem a retomada da economia e acabam gerando desemprego. Disse ainda que a decisão do Supremo, que reconheceu a estados e municípios a competência para medidas de combate à pandemia, teria gerado esse cenário. Sabendo que o STF não vai voltar atrás, Bolsonaro pediu a Fux, ao menos, que o Supremo diga que estados e municípios precisam justificar essas medidas restritivas. É um pedido retórico e com efeitos práticos nulos, porque nenhum governador de estado vai estabelecer um lockdown sem justificativa, basta olhar os decretos que o presidente está questionando. O Supremo deverá rejeitar a ação novamente, e o processo até esta sexta-feira, quando nós estamos gravando Sem Precedentes, ainda não tem um relator designado. Ainda no programa de hoje, o Supremo derrubou a decisão que homologava a delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O acordo com Sérgio Cabral foi firmado pela Polícia Federal, sendo que o Ministério Público era contra. Mas o Supremo, em 2018, reconheceu o poder de APF firmar esses acordos, mesmo com a palavra negativa do MP. Agora, Sérgio Cabral, num dos seus depoimentos, citou o ministro Toffoli e, sem apresentar qualquer prova, disse saber do pagamento de propina para Toffoli. Diante disso, o ministro Fachin liberou para julgamento o recurso do Ministério Público contra o acordo, e o plenário, no plenário virtual agora, inclusive, derrubou a decisão de Fachin, que tinha homologado o acordo de delação. Aqui vale uma explicação. Fachin tinha sido contra esse poder da PF em 2018, mas ele ficou vencido e, por isso, homologou a delação de Cabral. Agora, ele disse, se o tribunal volta atrás, ele também votaria e votou contra a homologação, pela revisão da sua própria decisão. Para falar destes e de outros tantos assuntos, o time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Nós vamos começar falando dessa nova ADI, mas já faço aqui o spoiler de que quando a gente for falar de Cabral, nós vamos ter que falar mais uma vez sobre circunstâncias do Supremo, né? A gente tem que, eu mesmo, para explicar isso, tem que falar de 2018, que um ministro votou de um jeito, agora estava dizendo que o plenário está mudando, e por aí vai. Mas, enfim, ao menos nesse assunto da ADI e pandemia, pelo jeito, o Supremo não vai mudar a sua compreensão. E eu queria começar com você, Juliana, para a gente falar dessa nova ADI do presidente Bolsonaro. O que você destaca para a gente começar nesse debate? Olá, Recondo, Tomás, Diego. Essa nova ação do presidente Bolsonaro, assinada por ele e pelo AGU André Mendonça, parece ser uma ação em que o presidente quer ganhar, se ganhar ou se perder, né? Se ele ganha, ele enfraquece os governadores e tenta atribuir a culpa, né, do seu insucesso econômico e do insucesso no combate à pandemia aos gestores locais, né, governadores. E se ele perde, parece querer legitimar uma ampliação da possibilidade de restringir direitos fundamentais pela via de decreto, né? Na medida em que ele formata essas decisões, né, de governadores de restrição de locomoção, de horário, etc., como
decisões autoritárias que se assemelhariam a estado de defesa, estado de sítio, por parte desses governadores. Então, se ele perde, ele diz, bom, se os governadores podem, pela via de decreto, restringir direitos fundamentais a seu bel prazer, sem aprovação legislativa, será que ele também pode? Será que ele ousaria, com base nisso, fazer alguma coisa parecida? E eu acho que o que chama a atenção dessa ação, sobretudo comparada com a ação anterior, que foi rejeitada pelo ministro Marco Aurélio, é o tom, né? É claro que o conteúdo choca, né, porque vai no sentido contrário do contexto das ações do governo federal com relação à pandemia, mas também choca muito a argumentação. E, comparativamente com a ação anterior, embora os pontos jurídicos sejam os mesmos, questão de proporcionalidade, liberdade econômica, liberdade de trabalhar, os argumentos me parecem ser muito mais cínicos, né? Essa ação mais recente, ela vai mobilizar tanto essa questão do estado de defesa, o estado de sítio, com muita força, talvez mais até do que a versão anterior, e vai mobilizar uma série de autores, né, progressistas que estão preocupados, claro, né, com o uso arbitrário de decretos, ou do estado de defesa e estado de sítio, pelos executivos, ainda mais, né, num contexto mundial, né, de erosão democrática, né, de cenários autoritários e liberais. Ele vai mobilizar esses autores, né, cinicamente, me parece, vai mobilizar o direito internacional dos direitos humanos, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, e vai inúmeras vezes argumentar que esses decretos não estão baseados na ciência, né? O que parece muito contraditório vindo desse governo federal. Então, isso é uma primeira coisa que me chama muita atenção, né? O tom dessa petição inicial, ainda mais comparada com uma versão anterior que tinha praticamente o mesmo conteúdo jurídico. Diego, queria ouvir você também, agora que a Juliana falou do que ela chama de cinismo, né, da petição, queria também a sua avaliação. Felipe, me chama a atenção nessa petição dessa DIN, né, assinada pelo presidente Bolsonaro e pelo André Mendonça, advogado-geral da União, me chama a atenção o argumento que eles usam, segundo o qual não há base legal para medidas de fechamento de comércio. Eles dizem expressamente na petição que a própria ideia de essencialidade não faz muito sentido, de ser serviços essenciais e não essenciais, porque para quem precisa trabalhar, tudo é essencial, né? Diz isso na petição. E dizem que, considerando que a lei da liberdade econômica garante, né, esse espaço para trabalhar sem interferência estatal, e que a lei posterior, que traria medidas específicas para a Covid, na leitura deles, só permite restrição a transporte e isolamento e quarentena, nesses dois casos aqui, só quando se tratar de pessoas contaminadas ou com suspeita de contaminação. Então, vamos prestar atenção no que isso significa. O que eles estão dizendo é que a legislação colocada pelo país para enfrentar a Covid não permite restringir comércio, não permite restringir locomoção, não permite nada, exceto essas medidas mais drásticas de isolamento e quarentena, só para quem estiver contaminado ou com suspeita de contaminação. Ou seja, qual a implicação disso? Vamos pensar na CPI essa semana e na semana passada, né? Foi perguntado para o Pazuello e para outros depoentes se a culpa, se vocês querem culpar o Supremo, se vocês querem dizer que a decisão do Supremo impediu o governo de tomar as rédeas do enfrentamento da pandemia, se perguntou, então, para vários depoentes, o que o governo teria, então, feito na ausência da decisão do Supremo? Ou seja, se estados e municípios não pudessem adotar medidas restritivas, o que o governo teria feito? Não houve resposta clara, mas nessa DIN tem. O que Bolsonaro está assinando em nome dele, está no nome dele essa DIN. O que ele está dizendo nessa DIN é, eu acho que com a legislação aprovada em fevereiro e março de 2020, não era possível ter adotado nenhuma das medidas de isolamento, nenhum tipo de restrição ao funcionamento do comércio, e não é uma questão de grau, eles até dizem que é desproporcional no fim, mas antes disso eles querem dizer que não tem base legal, ponto, para fazer isso. E aí eles misturam duas questões. Então, o primeiro ponto que eu queria enfatizar é esse, né? Que acho que essa DIN deveria ser encaminhada à CPI também. Acho que presta informações relevantes para entender
né, qual a responsabilidade do governo por esse contrafático em que a bola está só com o executivo. Que medidas você adotaria? Resposta: só isolamento e quarentena, restrição a transporte e isolamento e quarentena para quem está contaminado ou com suspeita. É só isso que o governo diz que poderia ser feito. E o segundo ponto que eu ia enfatizar é que tem também aí, a Juliana mencionou todos os exemplos, né, de autores progressistas e preocupados com limitação de direitos fundamentais. Os casos de outros países que eles citam na petição também não tem nada a ver com o cenário brasileiro, porque são críticas feitas a países em que, de fato, não houve lei aprovada para enfrentar a pandemia, né? As críticas que estão ali sendo feitas são a exemplos de países em que, por decreto unilateral do executivo, se adotou medidas restritivas. Não é isso que os governadores estão fazendo, né? O que eles certamente vão alegar é que eles estão agindo dentro dos poderes dados pela lei de enfrentamento da pandemia. Então, tem lei no caso do Brasil. A disputa é o que ela abrange. Não é que simplesmente as pessoas sentaram e saíram do nada criando o Poder Executivo sozinho, medidas restritivas. Tem uma moldura nacional, a disputa é o que essa moldura abrange. E a resposta do Bolsonaro não abrange nada. Nada do que foi feito praticamente no último ano estaria abrangido por essa moldura. Isso é muito importante para a CPI, para além dessa questão. E, Diego, também tem aquilo, né? O presidente poderia ter editado uma medida provisória se ele considerasse que se não existe legislação e ele acha importante, basta ele editar uma medida provisória, mandar para o Congresso Nacional regulando e resolvendo essa lacuna que ele diz existir. Como você disse, ele não quis nem uma coisa nem outra, né? Ele não quis nem baixar uma medida provisória, e também não quer as medidas adotadas pelos governos estaduais no limite ou fora do limite, como se queira, mas para enfrentar de alguma maneira a pandemia. Sem dúvida. Só para enfatizar, então, tem argumentos também constitucionais ali de que as restrições violam demais certos direitos, mas isso que você está apontando é que parte do problema estava à disposição do Bolsonaro resolver e não resolveu. Exato. Né? Você tem toda a razão. Tomás, queria te ouvir também sobre essa ADI, ver o que você destaca da comparação, inclusive, entre as duas e olhar um pouquinho para frente também. Olá, oi Felipe, oi Juliana, Diego. Continuando nessa linha, acho que o que tem dois argumentos básicos ali, né, que já foi destacado. Tem o argumento de ilegalidade, que os governadores não teriam os poderes para fazer o que estão fazendo, que, como o Diego disse, é radical, significa que não poderia ser feito nada, né? Vamos falar um pouco do argumento de proporcionalidade, né, que seria, né, mesmo que eu considerasse que pudesse fazer, não é o caso de fazer, basicamente isso, né, que eles querem dizer. E é interessante, né, por que eles acham que é desproporcional? Tem dois tipos de argumentos. Um é você pensar nos exemplos em si que eles dão, né, como restrições abusivas. Me chamou a atenção que várias das restrições parecem absolutamente normais, né? A proibição de venda de bebida alcoólica a partir de um determinado horário, durante a noite até a madrugada. Claro que o que você está querendo evitar são aglomerações, festas, né? Pessoas num contexto de uma pandemia. Nota que isso é apresentado como sendo algo absolutamente radical. Uma outra coisa é, quando eles tentam falar sobre por que não seria proporcional, em certa medida, por que não precisaria, seria uma restrição maior do que a realidade exige, em um determinado momento eles começam a falar sobre, e tem a ver com, como a Juliana já mencionou, né, os argumentos científicos. Então eles reclamam da falta de argumentos científicos, e os argumentos, digamos, técnicos e científicos que eles trazem tem a ver com a vacinação está ocorrendo. Né? Existe um programa de vacinação que está sendo desenvolvido no Brasil. Ninguém nega isso. Mas a questão é se o grau de vacinação que a gente tem gera um grau de imunização da nossa população que significa que essas medidas não são mais necessárias. E é óbvio que essa resposta não vai ser dada nacionalmente. É por isso mesmo que são os governadores e eventualmente os prefeitos que têm que decidir isso, porque a questão não é o grau de imunização, quantas pessoas foram vacinadas no país, mas é claro como especificamente está a situação naquele estado ou naquela cidade. Não só em relação à proporção de pessoas vacinadas, mas me chama a atenção que não se discute nessa DI hospitais, UTIs, leitos, vagas, coisas que são, na verdade... Claro, essa estatística não está lá, né? Essa estatística não está lá. E é claro que do ponto de vista de quem está determinando o lockdown, essa pessoa não está de olho só
enquanto as pessoas foram vacinadas. Lembrando que, por enquanto, é uma proporção pequena da nossa população que foi vacinada, com as 2 doses, quando tem que ser 2 doses, né? Tem um número já de várias pessoas que receberam a primeira dose, ainda precisam da segunda dose, e muita gente não recebeu nenhuma dose ainda, né? E nem tem perspectiva de receber pelos próximos meses, né? Então, além da vacinação não ter chegado a um nível que signifique que nós estamos imunizados, estamos protegidos, digamos assim, contra a população, existe uma imunidade geral que proteja as pessoas, tem o fato de que os hospitais estão lotados, tem vários lugares em que as vagas de UTI estão faltando de novo. E é claro que o governador e o prefeito que determina isso está de olho nessa estatística. E eu só queria lembrar que eu não conheço nenhum governador ou prefeito que não está preocupado com a saúde econômica da sua cidade, do seu estado, e, é claro, com seus potenciais eleitores. Essas são medidas impopulares, em certa medida, né? Populares na medida em que elas afetam a liberdade de pessoas. Totalmente impopulares, né? Totalmente impopulares. Então, se elas são medidas impopulares, eu acho que chama muita atenção. Eu acho que quando um governador e um prefeito está fazendo algo que parece impopular, isso não significa que ele não está considerando a relevância disso, né? Num caso como esse. Significa que a situação é tão grave que, mesmo assim, ele está disposto a colocar em risco a sua popularidade e, portanto, eventualmente, a sua reeleição, em nome de uma preocupação embasada, sim, em fatos, né, e em fatos que todos nós estamos acompanhando. Então, eu só queria chamar a atenção para isso, né, lembrando que, em alguns momentos, esses dados são nacionais, mas os decretos são locais. Então, a gente tem que falar sobre como está a situação naquele estado, naquele município. E eu acho que é isso que... Lembrando que, na verdade, né, dizer que é desproporcional, eu acho que volta ao ponto do Diego, né? Não é que não parece ter uma postura do governo que o lockdown aqui, nessa situação, não pode, mas o lockdown aqui, nessa outra situação, pode. Não tem nenhum indicativo decidido, seja nas falas do presidente, seja na própria argumentação. Parece que não pode nunca. Parece que não pode nunca, independentemente de como esteja a situação naquela cidade ou naquele estado. E claramente essa não é a postura, né, que, digamos, tem sido a postura do Supremo, não é a interpretação constitucional no Brasil hoje, não é que isso não é algo que pode em nenhuma situação, isso pode se for necessário, e chamando a atenção que isso também é verdade no mundo, né? Em diversos outros países, diversas outras cidades no mundo, nós tivemos medidas de lockdown, inclusive muito mais rígidas do que diversas das medidas que estão listadas aqui, e elas foram feitas porque nós estamos no meio de uma pandemia e as pessoas estão morrendo, né? Então, me chama atenção para isso. Se uma coisa me chama atenção, entre várias, vamos falar a ausência da discussão da realidade hospitalar, fática desses estados e municípios nessa DI. Então, eu queria aproveitar para ilustrar esse argumento do Tomás, né, olhando para os decretos, porque, na verdade, claro que os decretos são diferentes e eles trazem suas especificidades, mas eles, pelo menos 2 deles, se referem a regiões específicas dentro do Estado, então não são restrições genéricas espacialmente. Eles têm tempo de duração limitado, então também não são genéricos temporalmente, e tem considerandos que levam em conta esses dados. Só dando um exemplo aqui do decreto assinado pela governadora do Rio Grande do Norte, o primeiro considerando é justamente considerando o relatório semanal do indicador composto para monitoramento da pandemia, elaborado em conjunto pela Secretaria de Estado de Saúde Pública e pelo Comitê de Especialistas, que é exatamente esse fundamento, né, da proporcionalidade que deveria ser analisado num argumento de proporcionalidade mais sério, né? Não pode ser um argumento de proporcionalidade completamente genérico, né? Ele sequer olha para os decretos que não são iguais, tem suas especificidades, e como o Tomás falou, especificidades fáticas da localidade, mas também especificidades jurídicas que estão nesses decretos. Isso sem falar para os valores que eles estão apontando abstratamente nesse teste de proporcionalidade. Então, um dos valores que é destacado é a dignidade de manter um empreendimento econômico. Então, existe também dificuldade nesse nível da abstração. Quais são os valores que estão em jogo? A vida, a saúde, e aí a dignidade, mas aí a dignidade não é só vida, esse é o argumento, né? A dignidade também entre outras coisas, dignidade de manter
um empreendimento econômico, que é um argumento, no mínimo, complicado. E você mencionou, Juliana, quando você falou na primeira intervenção, do ganha-ganha, né? Me parece que nesse caso, novamente, reforçando o que você mencionou, parece esse ganha-ganha quando ele pede ao ministro Fux que o Supremo diga, ao menos, que os governadores devem justificar. Como se fosse um obter dictum, para depois o governo poder dizer, viu? Nós sempre dissemos que os governadores tinham que justificar, mas é óbvio que ele tem que justificar. Até mencionando o que o Tomás falou, que há medidas impopulares, eu não falo nem de economia, mas que governador de estado ou prefeito quer fechar uma igreja? Nenhum, zero. Nenhum governador de estado vai querer fechar uma igreja ou um templo religioso de qualquer outra denominação. Ninguém vai querer fazer isso. Portanto, me parece, nesse pedido que ele faz ao ministro Fux, ali no pé do ouvido, me parece essa tentativa, de novo, de um ganha-ganha, de poder dizer, tá vendo, agora o Supremo volta atrás e diz para os governadores, vocês têm que limitar as suas decisões. Só que, como você mesmo disse agora, o decreto já faz isso, todos os decretos fazem isso. E a existência de faixas amarela, vermelha, verde, já é a justificativa para você tomar uma medida mais dura ou não, né? Diego? 2 pontos, Felipe. Primeiro, essa peça também tem um quê de, né, como a Juliana já apontou, vocês estão falando de ciência, vocês querem ciência, então pega a ciência. Vou citar aqui vários artigos, não impressiona, né? Aquilo é quase primário. Por exemplo, né, um paper do National Bureau of Economic Research lá dos Estados Unidos, que eles citam para mostrar como o lockdown é prejudicial para a economia. Mas ninguém nunca disputou a proposição de que, se você mantiver o comércio fechado durante um período de tempo, isso vai gerar algum tipo de perda econômica. Acho que ninguém nunca achou que isso era uma questão em aberto. Aí eles citam papers que procuram só quantificar, dizer, olha, a gente estima que depois de 2 anos de comércio fechado, a perda na economia americana vai ser de X. A questão importante, claro que isso é parte de uma análise séria do problema, mas a questão importante é a estimativa sobre o que você perde se você mantém aberto, né? E aí todo o debate nos Estados Unidos, lá, outros papers que eles não citaram, são sobre como é que você faz a estimativa do impacto econômico das vidas perdidas, se você não mantém aberto. Aí a economia séria está discutindo essas coisas. E eles pegam um paperzinho que é só para medir, assim, olha como a gente estima que vai ser o impacto só desse 1% do problema aqui. Curiosamente, também, esse paper que eles citam também menciona, eles estimam também o impacto das medidas de lockdown na popularidade do presidente, né? Que, evidentemente, não é mencionado na peça. Mas, então, é um uso de ciência que vai até a página 1, literalmente, quase assim, né? Como se tivesse lido só o paper e o resumo do trabalho e quer citar ali para quem está olhando rapidamente ficar impressionado, mas não é, de fato, um diálogo sério com o que existe, inclusive de estimativa já sobre impacto econômico global dessas medidas de Covid, que vão incluir, né, comparar o que acontece se você fecha com o que você não fecha, em termos de impacto econômico. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, né? Um uso muito, muito bobo de ciência, né? Assim, talvez se essa peça tivesse que circular, né, em grupos já totalmente convencidos de que esse é o lado certo, grupo já totalmente pró-Bolsonaro, talvez pareça, né, um super argumento científico, mas não é. Agora, o que eu acho que vale a pena também enfatizar é que daqui a pouco a gente tem a próxima vaga abrindo no Supremo, né? O ministro Marco Aurélio se aposenta logo ali, agora em julho, final de junho e início de julho. Dia 5 de julho, para ser preciso, ele deixa no tribunal. Dia 5 de julho, já contando aquela antecipaçãozinha? Já. Exatamente, beleza. exato. Então, 5 de julho, então tem 1 mês e 5 semanas, né, praticamente, até essa vaga. O presidente Bolsonaro, na vaga anterior, adotou essa prática de indicar com antecedência. Então, pode ser que ainda seja semana que vem. Pode ser semana que vem, daqui a 2... A possibilidade, Diego, desculpe te interromper, claro, de realmente ainda na primeira quinzena, talvez, de junho, ou no máximo na segunda quinzena, para dar tempo de o Senado sabatinar logo depois do ministro Marco Aurélio deixar o cargo, que o Senado ainda vai ter 1 ou 2 semanas de trabalho, se não me engano, em julho, daria tempo de sabatinar o candidato, votar em plenário
e, se aprovado, ele já ir para o Supremo, pegar esse pequeno recesso e já ir montando equipe, se preparando para quando o tribunal votar em agosto. Lembrando que o Senado costuma ser afetado pela festa junina, talvez na pandemia isso não seja uma questão. É verdade, mas normalmente teria ainda essa questão a se considerar. Ali 19 de junho e tal, já é um problema. Antes do recesso tem um recesso branco, né, às vezes. Então, se vocês estão apontando como é que a cronograma pode ficar ainda mais corrido. Isso significa que essa pode ser uma das últimas peças, das grandes peças de André Mendonça como AGU, antes da sua eventual indicação para essa vaga. Então, é muito importante pensar o que significa, não só, né, em termos do sentido dessa candidatura, é um AGU que, para fora, até onde a gente consegue enxergar de fora, foi um empoderador completo do presidente, né? Foi até onde, né, seria muito difícil imaginar um AGU indo, como, por exemplo, naquela defesa que fez da abertura dos templos, né, dos funcionamento de cultos e igrejas durante a pandemia, mas para frente também, não só o que diz sobre quem ele é hoje, como ele está construindo essa indicação, mas uma vez que, se for ele indicado, se tornar ministro do Supremo, esse é um típico caso que ele não deveria julgar, né? Ele assinou, ele apresentou essa peça, pode ser que só seja julgado depois da aposentadoria do Marco Aurélio. Acho que seria muito estranho, para dizer o mínimo, né, se o futuro, quem sabe, ministro André Mendonça votasse nesse caso, né? Eu acho que, desculpa, Diego, eu ia complementar, eu acho que nesse caso eu iria além, né? Eu diria nesse tema, né? Porque, dada a natureza específica de como têm sido esses questionamentos, a gente tem visto ações diferentes, e a justificativa de por que você tem, às vezes as pessoas perguntam, outra ação do governo questionando o que está acontecendo? E a justificativa é, não, porque elas questionam decretos diferentes. Isso tem gerado dois tipos de confusão. Um isso acaba indo para relatores diferentes, né, porque as ações não estão questionando exatamente o mesmo ato normativo, elas são questões de controle abstrato, então elas acabam sendo distribuídas para múltiplos relatores, o que também gera os seus problemas. Seria ideal, inclusive, que elas fossem julgadas em conjunto, eu diria, ou que fossem julgadas de uma maneira e imediatamente o que é que fosse decidido fosse aplicado em todas as outras, né? A gente viu isso pelo menos na questão do fechamento que afetava igrejas, né? Isso aconteceu, de fato teve uma discussão inclusive sobre isso, né? Sobre de quem que era, qual que era a ação inicial, e pelo menos apesar de toda aquela discussão, realmente o ministro Cássio Nunes disse que faria isso, e de fato fez. Depois que a eleição colegiada foi tomada, ele foi lá e monocraticamente aplicou esse entendimento na que estava com ele. Então, esse caso é parecido porque é exatamente a mesma questão, né? São decretos diferentes, em estados diferentes, em municípios diferentes. Então, só para chamar a atenção que, você tem toda a razão que caso André Mendonça se torne o ministro do Supremo, André Mendonça, ele não deveria usar o subterfúgio formal de falar, eu atuei nessa ADI, como a gente vai julgar essa outra ADI, ou essa DPF, ou esse outro no qual eu não atuei, daí tudo bem, né? Não seria a primeira vez que a gente vê o ministro Supremo usando esse tipo de formalidade para escapar de um motivo para não participar no julgamento. Então não seria inédito, mas não seria sem precedentes, até no sentido negativo, mas é algo muito ruim, a gente aponta as coisas que acontecem e ele não deveria fazer isso. Claramente, ele advogou no tribunal, no Supremo, sobre esse tema, e todos os argumentos e todas as questões que ele apresentou já estão claras para todo mundo, enquanto advogado do governo, né? Não pode sentar lá e agora você ter um advogado do governo decidindo o teu caso. O presidente até pode nomear alguém que foi advogado do governo, mas você não pode nomear alguém que advogou para você num caso para votar naquele caso no qual aquela pessoa foi sua advogada. E eu, como o Supremo decide temas, esse é um caso peculiar, eu diria que eu ficaria de olho nisso e acho que é importante, inclusive, chamar a atenção, que na sabatina esse tipo de questão fosse levantada, fosse discutida, e idealmente que caso ele seja nomeado e caso sabatinado ele seja aprovado, de qualquer maneira que ele se comprometa a ter esse tipo de atitude, o que também não seria inédito, já aconteceu no passado, é natural que na sabatina esse tipo de pergunta seja feita a ministros, a candidatos a ministros, a indicados a ministro, e às vezes, inclusive, que ministros se comprometam a se dar por suspeitos em certas situações.
Isso também vai ser outro, caso isso aconteça, nós estaremos aqui também cobrindo, discutindo, analisando essa sabatina. Isso também vai ser assunto para o programa futuro. Agora, Tomás, até porque esses decretos vão ser diversos, né? Porque como eles variam conforme as circunstâncias estaduais e do momento da pandemia, nós vamos ter ainda, infelizmente, dezenas, centenas de decretos, milhares de decretos, que são 5.500 municípios. Então, André Mendonça... Porque eles são temporários, né? Que é o que você falou. Mesmo no mesmo estado, né? Mesmo você tem um decreto, determinou lockdown, num determinado período, acabou o lockdown, passou um tempo, às vezes você pode ter outro, meses depois. Então, a própria temporalidade desses decretos, né, faz com que ele... Não é só o fato de a gente ter muitos municípios e estados, isso já seria uma questão, isso com frequência é uma questão, né, para a discussão de constitucionalidade de temas que são pulverizados dessa maneira. Mas tem essa peculiaridade de que eles são atos com frequência com uma validade curta, né, que determina aquelas medidas naquele período específico, exatamente, de novo, porque, ao contrário do que o governo está alegando, eles, em geral, são embasados em fatos. Então, como os fatos são os fatos que estão acontecendo naquela semana, naquele mês, eles geralmente estão respondendo àqueles fatos. Eles não estão determinando, ninguém está determinando um lockdown permanente até o fim da pandemia, o que quer que aconteça, não é isso que está acontecendo. Só me parece um pouco difícil. Você quer falar, Diego? Mas só me parece... Complemento depois. Diga. Só me parece um pouco difícil dizer que qualquer um que entre no lugar... Claro, André Mendonça. Vamos restringir a André Mendonça. Só me parece difícil dizer que se o André Mendonça foi indicado para o Supremo e ele foi empossado, que ele não poderia participar de nenhuma análise de nenhum decreto também. Pensando que, em tese, a pessoa que assume o cargo de ministro do Supremo se desvencilha daquele passado. Eu me lembro, a gente estava falando isso antes de começar, e isso vai nos linkar ao nosso próximo assunto, quando o advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli, foi sabatinado pela CCJ, quando indicado para o Supremo, ele disse que não participaria do julgamento de nenhuma ADI em que ele tenha atuado como advogado-geral da União. E aí eu me lembro que um dia ele, saindo do plenário, conversando com o ministro Gilmar Mendes, ele falou, isso não faz sentido, essa regra de o AGU, os dois tinham sido AGUs, né? Tinham sido AGU, eles dizerem, não faz sentido a gente não poder participar do julgamento de uma ação de controle concentrado, porque a gente não tem interesse nesses processos. E aí, o ministro Toffoli passou, inclusive, se bem me lembro, a julgar a DIS, inclusive, na época em que tinha sido advogado-geral da União. Juliana, você tem, inclusive, a memória de um desses casos, não é isso? Eu estava lembrando do caso do amianto Crisotila, que, na verdade, ele ficou no meio do caminho, né? Ele não votou na ação que era contra a lei federal, em que ele atuou como AGU, mas numa ação que discutia a mesma questão relativa a uma lei, se não me engano, de São Paulo. Então, fez um drible na questão do impedimento e... Pois é, e aí a minha dúvida, será que o André Mendonça não pode usar isso? Falar, olha, eu manifestei naquilo ali, agora nós estamos falando de outra coisa, já tem precedente, inclusive para isso. O Toffoli participou na definição no recurso extraordinário da tese sobre amianto. Seria interessante que isso fosse um debate assim transparente, coletivo, né, e não decidido caso a caso pelo próprio interessado naquele caso, né? Não, poder fazer isso, eu acho que a gente acha que, sim, isso possivelmente, talvez até provavelmente aconteça, acho que sim, esse tipo de argumento vai ser utilizado. A gente está falando aqui que não deveria. Até porque a questão não é interesse, né? O ponto não é necessário, a suspeição não se dá simplesmente por interesse. A questão aqui pode ser, inclusive, viés. O fato de que você trabalhou nesse caso pode ter te deixado afetado a sua imparcialidade e a percepção pública, né? Você agora vai voltar atrás, então você... Claro que isso pode acontecer, pode pegar e falar, aquilo ali eu falei só como advogado do presidente, agora que eu não sou mais, eu vou votar no outro sentido. A gente também já viu isso. Gente que deu parecer no passado, ministro que no passado deu parecer no sentido, depois você falar, como parecerista é uma coisa, como ministro é outra. Pode acontecer, mas o problema é, as regras não existem, as regras existem exatamente porque para serem regras, para a gente prever, e não para a gente ficar decidindo, nesse caso específico, como você mudou de opinião. Uma regra louca, se você mudar de opinião, pode. Se você não estiver votando do mesmo jeito, daí isso mostra que você... Isso não faz sentido, você simplesmente cria uma regra geral que fala, olha, alguém que atuou vai estar enviesado de alguma maneira. Lembrando que tem impedimento, inclusive, isso também já aconteceu, para caso você tenha atuado no processo como juiz.
né? Se você foi um juiz de primeira instância, daí depois você vai para o tribunal e o recurso chega agora que você é um desembargador e chega a você, ou se você era um desembargador e agora isso chega ao Supremo Tribunal e você é ministro, você também não pode votar. Fala assim, nossa, mas eu já era imparcial na primeira, tanto que eu era imparcial porque eu era o juiz. Né? Como é que eu não era imparcial? O ponto é que você já atuou numa maneira e agora a gente está analisando o seu próprio ato. A gente pode estar analisando, inclusive, se é um recurso da sua decisão, por mais que você tenha sido imparcial na sua primeira decisão, você acha que você foi, será que você vai agora se sensibilizar a argumentos sobre a inconstitucionalidade daquilo que você próprio fez, ou sobre a ilegalidade? Não vai, né? Então, o motivo da regra não é simplesmente porque você tem um interesse. Algumas regras de suspeição têm a ver com isso, você pode ter interesse, mas não todas. Agora, isso nos linka com o nosso próximo tema, justamente porque nós vamos falar de delação de Sérgio Cabral, firmada pela Polícia Federal sem a anuência do Ministério Público, pelo contrário, né, o Ministério Público recorreu dessa decisão do ministro Fachin de homologar a delação de Sérgio Cabral, e num dos depoimentos, verdadeiramente depois de o Ministério Público recorrer da decisão, mas num dos depoimentos nesse acordo firmado, o ex-governador Sérgio Cabral cita o ministro Dias Toffoli. Cita sem citar provas de que ele disse que ouviu que teria recebido dinheiro, o Toffoli, e aí, quando agora o processo é julgado, o ministro Toffoli, para surpresa de muitas pessoas, participou do julgamento e votou por contestar a decisão do ministro, anular a decisão do ministro Fachin de homologar a delação, e também dizer, repetindo que ele já tinha votado em 2018, mas dizer que delação premiada tem que ser firmada o acordo de delação tem que ser firmado com a anuência do Ministério Público. Então, Diego, eu queria te ouvir especificamente sobre isso, a participação do ministro Toffoli, porque isso linka com o que a gente estava falando antes, né? O interesse, a percepção pública. Como é que você analisa a participação do Toffoli nesse caso? Acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando, porque é um caso que te faz pensar o quanto que o Supremo consegue se diferenciar do bom senso ao lidar com essas questões de suspeição e impedimento, né? Inventa distinções técnicas, deixando de lado o fato de que não é nada convincente o resultado final a que você chega, né? Então, nesse caso anterior, você dizer que o Tomás já explicou muito bem, tem uma série de outras razões pelas quais as pessoas podem legitimamente achar estranho, né? O advogado-geral da União, que sustentou uma tese, depois vai julgar esse caso no Supremo. Mas nesse caso agora, né, é ainda mais grave, e eu não consigo entender a justificativa de por que estaria tudo bem, já que a delação que está sendo discutida, né, então, originalmente não mencionava o ministro Toffoli, mas veio a mencioná-lo, e aí, com todos os problemas que o Felipe colocou, o ponto aqui é um dado objetivo. Não Diego, já tinha mencionado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquivou todas as citações. Ou seja, já tinha falado em algum momento. Por mais que isso não estivesse no acordo, não tivesse andado, mas já tinha mencionado. Eu citei aqui de forma naive que o ministro Toffoli já tinha se posicionado, ele foi coerente. Dá para dizer o seguinte, nessa posição de agora ele foi coerente? Foi coerente. Mas o problema é ter sido mencionado. Naquela decisão de 2018, não tinha nada a ver com o Cabral, não tinha nada a ver com ele. Era um outro assunto, outra personagem que não citava ninguém do Supremo, nada disso. Mas, de fato, ele já tinha sido mencionado. Mas eu acho que sobre isso, Felipe, você acabou de falar, né, o fato de que ele já tinha votado nesse sentido antes. Então, não é que ele mudou de posição. Nós estamos numa situação na qual ele mudou de posição agora que o nome dele foi envolvido. Mas é que isso não é, isso não é o argumento. Né? O ponto não é como eu votei antes, como esse já é o meu posicionamento, já está registrado aqui, então, nesse caso, não se aplica a regra de suspeição. A regra de suspeição não depende de você ter posicionamentos públicos anteriores, né? Eu escrevi um artigo antes, eu votei no... Não, né? Assim como também me parece que não é um bom argumento dizer que você falou, não era, sabe, não é que não havia menção antes, eu não vou entrar nessa questão de fato, mesmo que não tivesse, mesmo que a menção ao nome dele só surgiu depois, esse processo já estava pautado antes. A suspeição, não tem preclusão da suspeição, né? Não é que você
eu não era suspeito quando esse processo começou, então eu não posso nunca. Você pode, né? Vamos pensar um caso banal. O processo já estava lá, você ia votar, e daí, de repente, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, agora passou a atuar nesse caso como advogado. Você não pode mais atuar. Antes você podia, isso aconteceu depois. Né? A mesma coisa em relação a o meu nome não tinha sido mencionado antes. Verdade. Mesmo que isso fosse verdade, dado que agora ele foi mencionado, você não está mais na mesma situação. Né? O argumento se esse processo tivesse sido pautado antes disso acontecer, eu teria votado e não teria problema. Talvez seja verdade, mas não aconteceu. A gente está lidando com os fatos como eles aconteceram. Mas desculpa, Diego, só que eu queria pegar esse gancho do... E acho que esse caso, além de tudo que vocês colocaram, o que torna muito difícil de entender, né, como é que poderia ser justificada essa atuação nesse caso, é difícil imaginar um caso mais claro em que a pessoa, porque a discussão anterior do AGU, aí tem toda a questão, né, interesse do processual, esse interesse político, viés e tudo, esse caso diz respeito à pessoa física do Toffoli. E veja, dizer respeito não é acreditar ou concordar com nenhuma das alegações que foram feitas. Ainda que, né, mesmo você imaginando, olha, é um absurdo e o voto do Toffoli, inclusive, está certo, inclusive a delação não deveria nunca ter chegado nesse ponto, são coisas totalmente independentes. A questão é, como é que você consegue sentar para pessoas, senta numa mesa com pessoas que não têm formação em direito, ou mesmo que têm, mas vamos dizer, e tenta explicar, assim, por que um ministro vota numa decisão que impacta sobre a delação que cita ele próprio. Isso é algo tão básico do que é um tribunal, isso é algo que né, toda e qualquer elucubração e distinção técnica, processual que vem a partir daí não pode se afastar desse núcleo duro de sentido do que é você ser um julgador. Né? Então, esse caso me parece absolutamente injustificado. E, enfim, concordando também com o que vocês colocaram, que, assim, um outro ponto mas o voto do ministro Toffoli não entra no mérito do caso, ele apenas discute essa tese, também é uma artificialidade que não pode convencer, né? O que importa é ele ter participado ou não do julgamento. Se ele discutiu a tese ou o caso, é irrelevante. Ele impactou no resultado final sobre a aproveitabilidade de uma delação que tocava na pessoa dele de alguma forma, né? Com ou sem razão, isso é uma outra questão. Então, enfim, não consigo entender, não consigo imaginar um caso mais evidente do que esse. Quer dizer, dá para imaginar, né? Mas esse é um dos casos, assim, muito, muito evidente que o ministro não poderia votar. Eu acho que eu iria além sobre esse fato de você falar do ter afetado, né? Vamos pensar da seguinte maneira. Se o voto dele não afetava o resultado final, não tinha por que ele votar numa situação dessas. Se ele votou, é porque talvez fizesse diferença no resultado final. Se faz diferença no resultado final, ele não podia votar. Então, acho que também tem isso, dizer, o meu voto não faria diferença, não foi o meu voto que constituiu a maioria, mesmo que isso fosse verdade. Isso, na verdade, é um argumento a mais para você se preservar e falar, se não faz diferença nenhuma, eu vou ficar de fora, me preservando e preservando a instituição. Então, se você não fez isso, talvez tenha algum indicador de que parece que você próprio acha que seu voto é importante para a resolução daquele caso. Se o seu voto é importante para a resolução daquele caso, tem um motivo pelo qual talvez você não possa votar nesse caso. Eu só acrescentaria que esse caso também é bom para ilustrar a relação do Supremo com o precedente, essa virada toda que a gente está vendo na relação do Supremo com Polícia Federal, Ministério Público, delações premiadas, todo esse caldo de lava-jato que agora está retrocedendo, né? Então, é interessante pensar que a decisão que autorizou a Polícia Federal a firmar delações premiadas é super recente, né? É de 2018. E, nesse caso, se mostra uma reversão sem que ela seja tão explícita, né? Alguns ministros não estão confortáveis em fixar uma nova tese, e é interessante observar isso, né? Também não uma reversão talvez não tão explícita, mas claramente movida por um contexto, claramente movida pelas circunstâncias do caso específico, mas sem que isso seja totalmente explícito, né? Então, acho que mostra um pouco do Supremo, da relação com seus precedentes e também dessa virada mais ampla que a gente está observando nessa questão de corrupção e etc. Vamos aqui para a nossa rodada final.
falar de um fato, uma decisão, uma personagem da semana, eu queria começar hoje com o Diego. Diego, o que você destaca ao final da nossa semana? CPI, né, Felipe? Essa semana tivemos também continuidade dos trabalhos da CPI da pandemia, e um tema que ainda não chegou no Supremo, mas deve chegar muito em breve, é a questão da convocação dos governadores. Foi já decidido, foi aprovado o requerimento, né, mas foi levantada a objeção se seria admissível a CPI requisitar a presença desses governadores. E eu acho que eu queria focar, porém, no lado que apareceu na discussão, mas que ficou de fora da decisão, que é o requerimento para convocar o próprio presidente Bolsonaro, né? Não teve receptividade na CPI, não foi aprovado esse requerimento, mas também acho que o Supremo decidir sobre governadores vai impactar também sobre essa questão, embora não esteja no momento no radar da CPI esse requerimento ser aprovado, ainda tem muita água para rolar, acho que provavelmente o Supremo vai ser chamado a se pronunciar sobre esses temas nas próximas semanas. Eu estou aqui, essa ação vai entrar daqui a pouco, Diego. A gente está gravando no comecinho da tarde desta sexta-feira, uma DPF assinada por 17 governadores, contestando o poder de a CPI convocá-los para prestar depoimento. E aí, muito provavelmente, a gente já imagina o resultado, o ministro Lewandowski é prevento, então acho que nós teremos aí, com 17 governadores assinando, já imagina o resultado que vem pela frente, né? Agora eu queria chamar Tomás. Tomás, o que você destaca para a gente? Eu acho que eu vou continuar nesse tema falando de um ponto específico, né? A gente viu, tem as duas discussões, né? O presidente pode ser convocado e tem a questão do governador. Em relação aos governadores, com frequência, né, tem sido noticiado que existiria um precedente, né, que o ministro Marco Aurélio deu lá uma liminar para o governador Marconi Perillo, né? Exatamente, Marconi Perillo. Isso foi em 2012, né? Dizendo de fato que não poderia ir. Eu chamo a atenção para quem lê essa decisão, a fundamentação tem um parágrafo, né? Não tem nenhuma grande argumentação ali, basicamente diz que viola o federalismo, algo assim. E segundo, é uma liminar monocrática de um ministro único, e um ministro único que talvez, dependendo de quando for julgado, nem estará único no mesmo, tribunal. Né? Único mesmo. Então, eu só tomo cuidado para achar que isso é precedente. Uma coisa é você querer usar esse argumento para dizer, já teve uma decisão de um ministro supremo nesse sentido. Isso pode valer para a gente saber que isso já aconteceu antes, pode saber para a gente prever o que esse ministro provavelmente fará, né? Tem várias coisas que podem servir, mas para servir de termômetro para o posicionamento coletivo do tribunal, não serve, né? Agora, de novo, é sempre interessante pensar, né, como essas coisas são circunstanciais. O tribunal vai decidir disso nesse contexto, e o que quer que ele decida vai, imagino, né, vai se estabelecer um precedente, agora sim, que vai servir para todas as CPIs futuras. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque dizer que um governador não pode nunca, para qualquer tema, para qualquer CPI, eventualmente ser convocado, especialmente com base em argumentos tão amplos e abstratos como o federalismo, me parece uma maneira equivocada de considerar a questão. Os governadores têm lá suas prerrogativas, quando eles são ouvidos pelo judiciário, eles têm lá suas prerrogativas quando eles vão depor, o Código de Processo Penal fala sobre isso, talvez essas prerrogativas tenham que ser consideradas também numa CPI, mas a gente talvez tenha que considerar o contrário, né? Se o governador pode ser ouvido por um juiz federal, inclusive, por que ele não poderia ser ouvido por uma CPI, caso seja necessário? Estamos diante de um inquérito, né? Eu não vejo, enfim, acho problemático tentar argumentar sobre isso com base em princípios gerais. Eu acho que a gente pode falar sobre regras específicas. A gente tem que ir lá e pensar qual é a regra específica do CPP, qual é a regra específica para governador, onde que isso está. Nós temos regras da Constituição, nós temos regras do processo penal, que, de novo, é a mesma maneira como eu penso sobre a questão de presidente da República também. Acho que não é usar argumentos de separação de poderes abstratos para dizer, eu acho que não é por aí. Eu olharia, como o Diego estava falando, a gente discutiu bastante semana, o Diego chamou a atenção para a lei da CPI, e a maneira como a lei da CPI regula a convocação de ministros. Eu especificamente acho que vale a pena a gente olhar para o CPP e ver como o Código de Processo Penal estabelece regras específicas para quando o presidente pode
depor por escrito, quando ele não pode depor. A gente viu isso, inclusive, recentemente, né? Num outro inquérito de novo, que não é uma CPI, não é uma comissão parlamentar de inquérito, é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, inclusive aquele no qual o Bolsonaro responde conjuntamente com o Moro, né? E ele teve exatamente essa discussão. Ele iria depor, e daí ele queria depor por escrito. E o ministro Celso de Mello disse, não, é só testemunha que depor, o presidente só pode depor por escrito quando ele é testemunha, quando ele é investigado, ele não tem essa prerrogativa, tem que depor pessoalmente. E daí o Bolsonaro pegou esse momento e falou, então eu vou usar o meu direito de não depor. Acho que exatamente isso, né, uma equivalência disso na CPI, eu acho que é razoável. Como testemunha, ele poderia pedir para depor por escrito? Me parece que sim. Como investigado, ele poderia usar o seu direito ao silêncio e dizer que não vai depor? Me parece também que sim. Agora, é por conta disso, de novo, me parece que a saída ou a resposta para mim está no CPP, ou no caso do Diego, né, acho que tem razão também, complementa o fato da lei CPI, o que ela diz sobre isso. Não precisa falar de princípios abstratos de separação de poderes, porque senão parece que nós não podemos, o legislador não pode regular mais especificamente a CPI, regular mais especificamente o CPP, diante da nossa realidade concreta, para alterar, regular e mudar essas prerrogativas. As prerrogativas existem porque os legisladores ordinários, concretos, estabeleceram e podem mudá-las conforme seja necessário. Pelo menos essa que parece ser a minha posição. Esse é um caso pesado. Se 17 governadores vão assinar, a gente imagina o peso político que vai ter na decisão, uma decisão essencialmente política. Juliana, para nós fecharmos, o que você destaca? Eu queria comentar o julgamento que teve esses dias no plenário presencial, virtual, né, no ao vivo, digamos assim, que foi sobre testes em animais não humanos, né, na indústria de higiene pessoal e limpeza. E é interessante que o resultado o STF validou essa proibição desses testes. Então, parece uma decisão bastante favorável aos direitos dos animais não humanos e ao meio ambiente e tudo mais. Mas é interessante pensar que o Supremo se dividiu, na verdade, e invalidou trechos da mesma lei que proibiam a comercialização no estado do Rio de Janeiro de produtos derivados de testes animais vindo de outros lugares e que exigiam rotulagem, né, rótulos que informassem que não houve testagem em animais. Então, na verdade, o Supremo concedeu uma parte, né, a outra considerou inconstitucional. E o Supremo se dividiu 5-5 sobre isso, e o ministro Nunes Marques, que tinha ido por uma terceira posição isolada, que considerava que tudo era inconstitucional da lei, que não deveria ter nenhum desse tipo de proteção aos direitos dos animais, ele que foi o fiel da balança, e ele, dentre essas duas teses, apoiou a tese menos protetiva, né, dos direitos dos animais, que é uma tese que argumentava que seriam indevidas essas normas porque atrapalharia a relação entre os estados, né, as relações comerciais entre os estados, e aqueles que defenderam a constitucionalidade dessas normas defenderam que se tratava de direito do consumidor, direito ao meio ambiente, e que o Estado, sim, pode e deve regular isso de maneira mais protetiva. E aí, já que a gente estava falando de precedente, é interessante porque tem um caso muito parecido do ano passado, 2020, de uma lei paulista sobre rotulagem de transgênico que foi julgada constitucional. Então, no ano passado, foi julgado constitucional uma questão de rotulagem que a lei estadual ela era mais restritiva, né? Ela explicitava mais a questão dos transgênicos, mais favorável ao meio ambiente, então, digamos assim. Isso foi considerado constitucional, derrotando o argumento da questão federativa. E aí, menos de um ano depois, essa mesma questão da rotulagem foi considerada inconstitucional. Então, também é mais um caso que ilustra um pouco essa relação do Supremo com seus precedentes. E para quem é vegano, sabe da dificuldade que é para saber se um produto foi testado ou não foi testado em animal, tem que entrar em site, mandar mensagem para o serviço de atendimento ao consumidor, e aí o serviço de atendimento ao consumidor às vezes te engana, diz que não tem, depois você descobre que tem. Então, de fato, seria interessante que houvesse uma legislação nesse sentido. Bom, gente, semana que vem voltamos com Sem Precedentes, ou então, semana que vem temos um feriado na quinta-feira. Vamos ver se a gente deixar o mistério. A gente volta semana que vem ou não volta semana que vem? Vocês decidem.
decidir agora, sim, ao vivo? Agora, ao vivo. Eu voto pela continuidade. A gente tenta voltar semana que vem. Então, É isso, boa. Eu voto uma moção na linha do Tomás. Voto que a gente considere tentar não interromper. então pronto. Juliana, vai dar de Nunes Marques, vai por uma terceira via, não? Não, Impressionante eu como o voto no Nunes final. Marques vai por uma terceira via, né? Impressionante, toda vez uma terceira via. Sozinho, terceira via sozinho. Gente, obrigado, a gente volta a qualquer momento. Tchau. Até lá. mais. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.